Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui elevando a Ti essa oração, chamando de Senhor, porque, ó Deus, fazemos menção ao Teu nome, nos chamamos pelo Seu povo e cremos na Tua palavra, e cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Fala conosco, fala, ó Deus, a Tua igreja. Te agradecemos porque o Senhor ouve, o Senhor trabalha em nossas vidas, o Senhor nos sustenta. Toca na minha saúde, Senhor, nesse momento, vem sobre a minha vida, com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, com o Teu perdão sobre os meus pecados, minhas falhas, e mostra, revela e dá a revelação, sim, Deus, daquilo que queres falar conosco nessa noite. Assim oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esse versículo, ele está entre dois ensinamentos de Jesus. Está após o ensinamento sobre árvore e fruto e está antes do ensinamento falando sobre os dois construtores. E nós vemos que, podemos dizer assim, ele faz uma ligação entre esses dois ensinamentos. Eu estava lendo essa passagem, Jesus ele está trazendo um alerta. Por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, porém não fazem o que eu mando? E na Bíblia, nós vemos muitas pessoas indo até Jesus e até chamando Jesus de Senhor. Nós vemos na Bíblia muitos indo até Jesus, chamando Ele até de Mestre, porém, de uma maneira errada, com intenção errada. E essa palavra veio ao meu coração, eu estava pedindo ao Senhor uma direção para compartilhar com a igreja, porque quantos hoje também chamam Ele de Senhor, Senhor, porém estão longe deles. Quantas vezes nós vemos Jesus exortando, repreendendo, por exemplo, fariseus, saduceus, os hipócritas e tantos outros, porque rasgaram as vestes, mas não rasgavam o coração. E isso é muito sério. Muitas pessoas apenas priorizam, olham e focam o exterior, e esquecem que Deus, Ele olha e conhece o interior. Deus olha e conhece o coração. Por isso que Jesus está falando, olha, vocês me chamam de Senhor e Senhor, da boca para fora. Quantos falam Mestre, quantos falam Jesus, quantos andam com uma camisa Jesus, quantos até vão às igrejas, quantos até simpatizam ou gostam de um louvor, de um hino, mas ainda verdadeiramente não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, Ele conhece o coração. E vemos isso em tantas passagens, vemos isso no Antigo Testamento. Deus, Ele mostra, ensina Samuel, olha, eu não vejo como o homem vê, eu olho, eu conheço o mais profundo, eu conheço o coração. Aí manda chamar Davi, que nem na casa estava. Nós vemos, né? Deus, Ele sonda, penetra o nosso coração. E esse versículo, Jesus trazendo esse alerta, na passagem anterior, a partir do versículo 43, Ele vai dizer, não tem árvore boa que dê um mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Por isso é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele vai trazer essa exortação quando ele começa a pregar, quando ele começa a batizar ali no deserto, e vem os fariseus, os saduceus, os hipócritas querendo se batizar ou perguntando, ele fala, olha, hipócritas, raça de víboras, é necessário produzir fruto digno de arrependimento, e isso é muito sério.
Porque muitos falam Senhor, Senhor. Muitos falam que são uma árvore, mas não fazem o que Jesus manda, não obedecem. E é interessante que nós vemos na Bíblia que muitos até ouvem. Vemos em tantos ensinamentos, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E a semente, quando Jesus explica a parábola, a semente ela é a palavra de Deus pregada. E encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu em terra cheia de pedras, uma parte da semente caiu em uma terra cheia de espinhos, e uma parte da semente caiu em terra boa, terra fértil. Todos eles ouviram, todos eles conhecem, sabem que as palavras de Jesus foram faladas, foram proferidas, porém, uma parte caiu à beira do caminho, e essa parte veio a ave, o diabo, e tira do coração a palavra que foi pregada. Ouviu, mas não obedeceu. Qual o fruto que nós temos dado? A árvore boa é a árvore que ouve, é a árvore que pratica, é a árvore que dá o bom fruto, porque está conectado, como diz João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que está em mim vai frutificar, vai dar o bom fruto, mas aquele que não está em mim, não frutifica, está em João capítulo 15, é cortado e lançado ao fogo. Que tipo de servos, que tipo de crentes, de pessoas somos nós hoje, quando nós levantamos as nossas mãos e declaramos Senhor, Senhor? Árvores boas ou árvores más? Pessoas que frutificam, que se envolvem, pessoas que amam verdadeiramente a Deus, porque Jesus ele está falando, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz, não é conhecida por dons, não é conhecida por boas obras, é conhecida pelo fruto. Que fruto nós temos dado? Frutos verdadeiros. Estamos falando de essência, estamos falando de verdadeiros valores cristãos. Erramos, falhamos, todos nós. Não é ser perfeito, não é nada disso. Mas Deus conhece o coração. Não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa, diz o versículo 45, tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Isso é um alerta. Árvores boas ou árvores más? Como ramos, estamos conectados na videira ou não? Porque Jesus vai falar, olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu oriento, não fazem o que eu mando. Em João capítulo 8, Jesus vai falar, versículo 46, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que não é apenas guardar, olha, está na cachola, guardei. Se você verdadeiramente guardou no coração, você pratica, você obedece. E quantos ensinamentos nós temos de Jesus? Não é para ser uma decoreba, não é para ser algo teórico. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é nada disso, é fazer, é verdadeiramente praticar. Porque Jesus ele está falando, olha, quantos me chamam de Senhor e Senhor? Jesus vai falar para aqueles fariseus, saduceus, hipócritas, religiosos, preocupados com as coisas exteriores. Ai de vós, vocês querem orar para serem vistos. Mas ora no teu quarto, tranca, fechada a porta, e o Pai que vem em secreto vai recompensar. Tem que orar na igreja, é bom, é saudável, é bíblico, orar juntos. Mas não é isso que eles faziam, os hipócritas, eles não tinham intimidade com Deus. É o que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 6. Eles não tinham, eles só queriam ter a parte exterior para serem vistos pelos homens, até no jejum. Vocês fazem rosto, né? Fazem a cara para demonstrar que estão... Já receberam a recompensa, vai adiantar de nada. Quantos vão até Jesus falando Senhor, Senhor, mas ainda não fazem parte do reino de Deus? Vemos isso na Bíblia, eu preguei aqui recentemente, creio que há um mês.
Senhor, mestre, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Senhor, mestre, qual o grande mandamento? Quantos iam até Jesus? Chamavam de mestre, chamavam de Senhor, Senhor. O jovem rico, mestre, o que farei, Senhor, para entrar na vida eterna? Vai, vende o que tens e me siga. Oportunidade de ser um seguidor de Cristo. Não o fez porque tinha muitos bens. O escriba, mestre, Senhor, qual o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, amar o teu próximo como a ti mesmo. Que bom, mestre, falaste muito bem. Jesus fala, olha, ainda não faz parte do reino de Deus. Não estás longe, está perto, mas ainda não faz parte. E tantos outros, mestre, é lícito dar tributo a César ou não? Quantos foram até Jesus chamando mestre? Hoje não é diferente. Hoje muitos querem ir até Jesus somente nos momentos das lutas, somente nos momentos das adversidades, somente nos momentos das tempestades. O barco está afundando. Vai lá, mestre, Senhor, não te importa que venhamos perecer? Quantos vão até Jesus somente nos momentos, chamar a Ele, mestre, vem me acudir, nos momentos de enfermidade? Aí Deus cura, pessoa, pó ninja, some, evapora, sumiu. Ninguém sabe, nem sequer fala com alguém, com o pastor. Enquanto está na luta, está junto, está orando, está vindo em jejum, está vindo em vigília, está vindo, pastor, todo culto pede para oração. Aí vem a cura, vem o milagre, nem sequer para quantas pessoas vão até Jesus somente nas enfermidades. Lembra 10 leprosos, por exemplo? Mestre, tenha compaixão de nós, Senhor, olha, estamos podem ir, vão se apresentar ao sacerdote. Aí qual foi a pergunta de Jesus? Olha só, não eram 10? Onde estão os outros 9? Quantos estão até Jesus por conveniência? Cuidado. Pessoas hoje escolhem igrejas por conveniência. O que a igreja pode oferecer? Ah, tem uma boa música, tem um bom departamento infantil, tem uma boa estrutura. E não buscam a Deus, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Onde o Senhor quer que eu te sirva? Claro, tem aqueles que verdadeiramente estão em comunhão, não estou generalizando, estamos falando dos dias difíceis que nós estamos vivendo, que não era diferente na época de Jesus. Jesus ele vai falar, olha aí de vós hipócritas, vocês estão rasgando as vestes, mas vocês não rasgam o coração, vocês não entram no reino de Deus, e vocês impedem muitos de entrarem no reino de Deus. E ele vai dizer, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E o que Jesus manda é muito simples, não precisa inventar nada. Conheça a Bíblia, conheça a palavra, leia os evangelhos. Jesus vai falar, olha, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus vai falar, medita na minha palavra. Jesus vai falar, examinai as escrituras. João capítulo 5, julgais nelas ter a vida eterna e elas testificam de mim. Jesus vai falar em Mateus 22, 29, Jesus vai dizer, olha, errais, não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Muitos querem ir até Jesus, Senhor, Senhor, para conhecer o poder de Deus. Senhor, nos dê um sinal do céu. Tem tantas passagens que poderíamos citar aqui, mas muitos vão hoje a Jesus chamando de Senhor por conveniência. Ah, é legal, eu gosto, estou na igreja, estou com irmãos, meus filhos são felizes aqui, eu sou feliz aqui. Se está em algum lugar, se no reino de Deus, mas tem que estar por amor. Tudo isso é legal, é importante, ter comunhão entre os irmãos, não estamos declinando, não é isso. Não é para ser um robô, não é isso. Mas precisamos entender que muitos iam até Jesus por religiosidade. Muitos iam até Jesus para ter a cura, para ter a solução dos seus problemas. Poucos ouviram, após receber a cura, vai, a tua fé te salvou. Por isso que Jesus fala, olha, quer me chamar de Senhor e Senhor? Mas obedeça, conheça as minhas palavras. Faça o que eu mando. Amar a Deus sobre todas as coisas.
ame o próximo sobre a si mesmo, conheça as minhas palavras. Quantos ensinamentos de Jesus, tão simples, mas que nós muitas vezes relutamos em obedecer, perdoar, amar. Alguns não são fáceis, no sentido que nos confrontam, no sentido que precisamos negar a nós mesmos, mas é necessário deixar prevalecer o amor de Deus, o amor ao próximo em nossas vidas. Por isso que Jesus não para aqui, ele está dizendo, e ele vai logo em seguida falar o seu segundo ensinamento aqui nessa sequência. Eu vou mostrar a vocês, diz o versículo 47, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Precisamos entender que chamar Jesus de Senhor não é algo exterior, não é algo robótico, não é algo automático, não é algo teórico. É necessário com o coração, é necessário ter esse entendimento, olha, obedecer. E quando você obedece, você não edifica a casa de qualquer maneira. Você vai abrir uma profunda vala, você vai abrir vai preparar de uma maneira forte, de uma maneira muito bem edificada, os alicerces. Diga assim comigo, alicerces. Alicerces. Ele vai dizer, olha, você vai abrir uma vala profunda, vai lançar o alicerce sobre a rocha. Você conhece bem essa palavra. Ensinamos muito para as crianças, ouvimos tantas músicas, tantas pregações. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, você é semelhante a alguém e pratica que vai edificar a casa, não de qualquer maneira. Você, quando vai construir uma casa, um edifício, hoje a tecnologia está muito avançada, mas se prepara primeiro o terreno. Ficam aquelas estacas grandes para o terreno ficar bem firme. Vão colocando ali aquelas estacas, ficam batendo, colocam várias estacas para o solo ficar firme. Há todo um preparo. E eu fico feliz que você está aqui nessa noite, porque você está preparando, você está se alimentando, você escolheu o reino de Deus em primeiro lugar, você está querendo verdadeiramente rasgar o seu coração, não as vestes, não se preocupar com o exterior, falar Senhor, Senhor, poder verdadeiramente chamar Ele de Senhor, Senhor, com o coração, com a alma, com alegria, com amor. E Jesus quer nos mostrar nessa noite, olha, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve minha palavra e pratica, aquele que verdadeiramente pode me chamar de Senhor, porque verdadeiramente me ama. Se verdadeiramente você ouve e pratica, você edifica a casa sobre a rocha, você lança alicerce sobre a rocha, e olha só que bênção. Quando você eleva as suas mãos, sua voz, e fala Senhor, Senhor, de uma maneira verdadeira, Deus ele vai ouvir, Deus ele vai escutar o clamor. Deus sabe, Deus conhece o íntimo, Deus conhece o coração. Ele sabe quando o coração está quebrantado, quando há alguém buscando Ele com a alma. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Coração ali que verdadeiramente se humilha, coração que verdadeiramente busca a presença do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala para Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei, vou responder, vou ouvir, sararei a sua terra. E a terra que nós cavamos é aqui, nós vemos aqui, você vai abrir um buraco, uma vala profunda, sabe por quê?
Como árvores, temos que ter raízes profundas. Como casas edificadas na rocha, tem que ter alicerces profundos. E se assim você agir, vem a enchente, vem as águas batendo contra aquela casa, e nada vai te abalar, porque foi bem construída. Nada vai abalar. Lá um pouquinho mais à frente, lá em Mateus também fala, né? Vem os rios, submergem os rios, vem os ventos, vem as dificuldades, mas não será abalada. Edifique a casa sobre a rocha. Não de uma maneira teórica, não de uma maneira física, não do exterior, mas para que quando você clamar, Senhor, sua oração vai aos céus, sua oração vai aonde a gente não consegue hoje imaginar, no sentido físico, apenas no sentido espiritual. Vai ao trono, vai aos céus, a oração chega a Ele e vai mover coisas que a gente não consegue imaginar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então você vai falar, Senhor, Senhor. Aí lá do alto, sublime trono, que lá do trono ele olha, contempla todos os moradores da terra. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura os fiéis da terra. E quando você verdadeiramente fala, Senhor, Senhor, aí ele vai falar, tá aí, ó, faz o que eu mando. É servo, é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus. Pode dar a bênção. E ele vai dar uma palavra. E nada no universo vai impedir o que Ele tem para você. Agora, muitos que falam, Senhor, Senhor, que estão nas igrejas, estão de uma maneira errada, foram atraídos de uma maneira errada, conveniência, porque apenas por barganha, por troca. É claro, Jesus resolve os nossos problemas, mas da maneira que Ele quiser, não da maneira que nós queremos. Nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, nós lançamos sobre Ele o nosso pedido, o nosso rogo, o nosso clamor. Nós falamos, Senhor, compadece-te de nós. Mas Deus sabe o coração. Deus sabe, Jesus sabia. Todos os que foram até Ele para tentar fazê-lo tropeçar em palavras, todos, Jesus conhecia o coração. Diz a Bíblia, conhecendo-lhe o coração, Jesus falava, Jesus exortava, Jesus respondia. Quantos foram até Jesus para fazê-lo tropeçar em palavras e começam assim, Senhor, Mestre, cuidado com as lisonjas, cuidado com os elogios, cuidado com os paparicos, temos que estar atentos, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, fazem o que Ele manda. Nem todos que estão nas igrejas, nem todos que dizem, andam com uma camisa, falam que são crentes, falam que são cristãos. Ano passado, eu fiz uma reflexão muito interessante, eu ouvi, por causa que estava um diálogo no meu trabalho, e um colega meu falou que é evangélico, é cristão. Aí ele falou, olha, se isso é ser evangélico, eu não sou evangélico. O que é ser crente, o que é ser cristão, o que é ser evangélico, o que é ser discípulo, o que é ser um seguidor? Hoje muitas coisas estão trocadas. Aí vem um escândalo, olha lá, é evangélico. Mas calma aí, árvore conhecida pelo fruto. Cristão, esse termo foi mencionado primeiro lá em Antioquia, e quer dizer pequenos cristos, pequenos cristãos, porque o Senhor é Ele é Deus, Ele é o Senhor. Precisamos entender e fazer e viver em nossas vidas o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse foi fácil de decorar, eu decorei assim, olha, um seguindo o outro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tudo um seguindo o outro, Então, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo.
Então precisamos entender, muitos chamam Senhor, Senhor, mas não edificam a casa sobre a rocha, os alicerces não são profundos. É o que vai falar a parábola do semeador. Uma parte cai à beira do caminho, ouviu, mas deixou que o diabo tirasse do coração. Uma parte da palavra pregada caiu em terra cheia de espinho, foi sufocada. Uma parte caiu num lugar cheio de pedra, não conseguiu ter raiz profunda. No espinho foi sufocada pelas ofertas do mundo, no lugar cheio de pedra, não conseguiu ter espaço para ter raízes profundas. Todos eles ouviram, mas só um que praticava, que é quando cai em terra fértil. Caiu em terra fértil, esse ouviu, esse praticou, e esse vai dar bom fruto, esse vai frutificar. Esse eu olho do meu trono, eu falo, eu vou honrar, eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, porque na luta ele verdadeiramente me chama de Senhor com coração. Na guerra, na adversidade, na peleja, na tempestade, ele me chama verdadeiramente de Senhor com coração. Por isso que ele diz aqui, ele faz o que eu mando mesmo na adversidade. Ele me ama, ele me adora, ele me prioriza mesmo na tormenta, mesmo na enfermidade, mesmo na luta. Não murmura, não questiona. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Não cabe a nós julgarmos a soberania de Deus. Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer como nós pedimos, continua sendo Deus. O que eu sei é que Ele tem o melhor para a minha vida, para a tua vida. O que eu sei, que fala na palavra, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós achamos que estamos perdendo, quando na verdade, nessa perda, ao olhar natural, Deus está dando, abençoando, livrando, multiplicando, preparando algo melhor lá na frente. Quantas vezes achamos que estamos perdendo, achamos que estamos indo na direção contrária da bênção? Tantos exemplos poderíamos citar aqui. Gideão, indo para uma guerra, indo para lutar contra os midianitas que oprimiam, que traziam ali uma opressão terrível ao povo de Israel. Aí Deus fala, olha, varão valoroso, você vai lutar contra esses midianitas. Aí tá bom, aí tinha lá um exército, mais de 30 mil. Só que, ó, Gideão, a situação é a seguinte, Gideão, tu está indo para a guerra, tá? O que a gente precisa para ir para uma guerra? Soldados, homens, exércitos. Só que, Gideão, é demais essa gente que está contigo. Faz o seguinte, grita aí, quem for medroso e tímido, pode voltar para sua casa. Aí Gideão vai e grita, pregoa, quem for tímido e medroso, não vai para a guerra. Talvez até com uma esperança de 2 ou 3 saírem. Milhares saíram. Gideão, agora bota todo mundo para beber água, porque ainda é demais a gente que está contigo. E às vezes a gente acha que está perdendo. Senhor, eu estou indo para uma guerra, eu preciso de soldados, eu preciso de homens, eu preciso de exércitos. Quem está no controle é o Senhor dos exércitos. Gideão, ainda é demais a gente que está contigo. Vão se gloriar, vão dizer que conseguiram. Diz, bota todo mundo para beber água. Já preguei aqui, até bebendo água, Deus provando pessoas, até bebendo água. Quem lamber de uma maneira como o cão bebe, vai para a guerra. Quem não beber, não vai para a guerra. Aí Gideão fica só com 300 para lutar com um exército midianita. Alguém que já veio, que já dominou, que já colocava ali uma opressão. Gideão, quando foi chamado, estava malhando trigo no lagar, escondido. Porque tudo que eles produziam, vinham os midianitas e levavam. Sofrimento, fome, miséria. Foram com 300. Porém, a vitória foi muito grande. Então entenda que precisamos chamar a Deus Senhor, Senhor, ao louvar, ao ler a Bíblia, ao orar, ao clamar, ao orar com os irmãos, tem que ser de uma maneira verdadeira, sincera, diante de Deus, e Ele lá do seu trono, Ele vai olhar, Ele vai honrar, Ele vai dar a resposta para a sua oração. Daniel, lembra Daniel, capítulo 9 e o capítulo 10? No início das suas orações, elas foram ouvidas. E foi dada a ordem para dar a resposta a você. Então Jesus, ele fala, do que adianta chamar Senhor e Senhor,
e não praticar. Do que adianta chamar Senhor e Senhor, mas não ser uma árvore boa? Foi o que eu disse no início dessa mensagem. Esse versículo, que muito falou ao meu coração, está entre dois ensinamentos de Jesus valiosos: árvore boa ou árvore ruim, bom fruto ou fruto ruim, e dois construtores. Como você tem edificado, como você tem construído sua casa? Por isso que ele diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante, aquele que ouve, aquele que guarda a minha palavra e pratica. Então você constrói, cava, abre uma vala profunda, lança o alicerce sobre a rocha, em nome de Jesus. Estamos orando, eu profetizo na minha vida, na sua vida, que a partir de hoje, a partir de agora, você vai edificar cada vez mais alicerces profundos, raízes profundas, porque assim Deus é contigo. Vem a enchente, podem as águas bater contra essa casa, mas nada vai poder abalar, porque ela foi bem construída. Guarde assim comigo: bem construída. Tem coisas que nós não podemos construir de qualquer maneira. Tem coisas que nós não podemos construir, edificar, fazer meio a meio, meia boca e tantos outros termos. Tapiei, tem coisas que têm que ser bem construídas, edificadas, a nossa fé. Porém, diz o versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Árvore boa ou árvore ruim? Árvore com raízes profundas ou raízes rasas? Salmo 1, você não se assenta à roda dos escarnecedores, porém você não ama e prioriza a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, aí você é comparado como árvore que está no lugar certo, uma árvore que está junto a ribeiros, raízes profundas, vai dar o fruto no tempo certo, não vai temer o período da seca, o período do calor. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que vai frutificar. Casas com alicerces profundos ou casas sem alicerces? Ou seja, homens, mulheres que verdadeiramente chamam a Deus de Senhor, ou de uma maneira oca, de uma maneira vazia. E Deus trouxe essa palavra nessa noite aos nossos corações. Do que adianta, Senhor, Senhor, mas não me amar, não me buscar? Do que adianta, Senhor, Senhor, e está buscando o reino de Deus com outras prioridades, está invertendo prioridades? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridades. O meu desejo nessa noite é que nós possamos, ao erguermos as nossas mãos, ao orarmos, ao louvarmos, ao estarmos em unidade com os irmãos. Sabe por quê? A Bíblia diz: pessoas que fazem menção ao nome de Deus. Lá em Crônicas, como eu já disse, segundo Crônicas 7,14, o povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não adianta se chamar pelo nome de Deus, colocar um rótulo, uma camisa, uma fachada, não vai adiantar de nada, se verdadeiramente não abre o coração para falar Senhor, Senhor. E eu fico feliz, porque essa palavra veio ao meu coração. Fico feliz que você está na casa de Deus, você está em casa, você está online, ouvindo essa palavra. O que Deus quer é pessoas que verdadeiramente rasguem o coração, não as vestes. Pessoas que ouvem, guardam e praticam. Pessoas que, quando falam Senhor, Senhor, obedecem. Porque assim vai ter fruto. Porque a fé é importante.
A fé é fundamental, principalmente para salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé verdadeira, a fé genuína, a fé alicerçada em Deus, sem obras, ela é morta. Que fé é essa que não tem obras? Que árvore boa é essa que não tem fruto bom? Que casa é essa que não tem alicerce? Qual caminho, que caminho é esse que estamos indo? É o estreito ou é o largo? Que porta é essa que estamos passando? É a larga ou é a estreita? Que nós possamos escolher o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu fico com essa palavra, a minha escolha, o meu posicionamento é ouvir, é guardar, é praticar, é quando eu falar Senhor, Senhor, Ele vai fazer como diz lá o Salmo 40, Ele vai se inclinar, Ele vai ouvir a oração. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu socorro, porque eu falo Senhor, Senhor, não por religiosidade, não porque eu estou necessitado, não porque eu estou precisando de alguma coisa. Pedimos, temos que pedir, estamos falando no sentido de barganhar, de só buscar a Deus para resolver o meu problema resolveu e acabou. Não tem mais compromisso com o reino, não quer mais se envolver com o reino, não quer frutificar, isso que estamos falando. Mas quando você falar Senhor, Senhor, vai criar um canal, vai criar ali um canal de uma linha de comunicação, meu amado irmão, melhor do que o Wi-Fi, melhor do que direto ao trono. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A nossa oração chega ao trono em nome de Jesus. Aquilo que você pedir em meu nome vai chegar ao trono. E Deus vai olhar, está aí meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, falando Senhor, Senhor, não da boca para fora, mas é porque é alguém que me ama, é alguém que me serve, é alguém que busca a minha presença, é alguém que quer me conhecer, prosseguir em me conhecer, e eu vou me fazer conhecer a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É alguém que está na luta, mas está edificando a casa sobre a rocha, com alicerces profundos. É alguém que está passando dificuldades, adversidades, mas é alguém que frutifica, que é uma árvore boa. Então o meu desejo é que você guarde essa palavra, que você saia daqui com duas opções que nós temos. Escolha a melhor. Eu quero ouvir, quero guardar, quero praticar. Eu não quero chamar Senhor, Senhor e não obedecer. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Que nós possamos obedecer. É não inventar nada, edificar a casa sobre a rocha, ser uma árvore boa. Sabe por quê? Porque ele diz que se você agir assim, vem a enchente, vem a adversidade, vem o tempo, mas nada vai poder abalar, nada vai poder abalar, porque você confia no Senhor. E diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem o diabo por um caminho, por 7 vai fugir. Vem ali as adversidades, vem o vento, vem a tempestade, vem aqui as águas batendo contra a casa, nada vai abalar, porque ela foi bem construída. Construa a sua casa de uma maneira boa, de uma maneira plena. Pode se colocar de pé glorificando e exaltando, adorando o nome do Senhor, falando, nada vai me abalar, a minha fé está em Deus, eu tenho raízes, eu tenho alicerces profundos, minha casa, minha vida espiritual está sendo bem construída. Pode ter momentos difíceis, momentos de deserto, podem ter momentos para provação da nossa fé. Porém, a nossa fé, uma vez provada e aprovada, vale mais do que ouro fino, mais do que ouro que está lá em Pedro. A nossa fé, ela tem que ser aprovada. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus.
Quantos chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda? Aí vem a tempestade, vem a água, vem o rio, vem a enchente, mas desabou. Grande foi a ruína, porque não tinha alicerce. Quer ter um alicerce sólido? Palavra de Deus. Quer ter um alicerce, meu amado irmão, que vai fazer com que você fique de pé, com que você fique ereto, com que você fique forte em Deus? Bíblia, palavra de Deus. Jesus fez isso. Jesus ensinou isso. Lembra do deserto? Vinha o tentador, Jesus só, está escrito. Ah, mas eu vou te dar. Está escrito. Ah, mas eu vou ter. Você é o Filho de Deus, vai fazer. Está escrito. Nada vai te abalar. Vem a tempestade, vem o problema, vem as dificuldades, e você vai lembrar da palavra de Deus que você guarda no coração. Não dorme aquele que me guarda, é o meu pastor, nada me faltará. Não vou temer a seta que voa de dia, não vou temer o mal noturno. Não dorme aquele que me guarda. Eu não estou em pecado, eu não vivo em pecado, e o diabo não pode me tocar, o maligno não me toca. E você vai começar a se alimentar, a ter ali alicerce com a palavra de Deus. E quando vier o problema, você vai falar: está escrito, eu creio na palavra do meu Deus. Como foi até pregado aqui de manhã, ainda que venham lançar maldição, você vai lembrar: pode alguém amaldiçoar quem Deus está abençoando? Você é abençoado por Deus, você é servo de Deus. Você clama Senhor, Senhor com o coração. Você clama: meu Deus, eu te amo com a minha alma, eu te amo com a minha força, com o meu entendimento, com o meu coração, e eu quero edificar a casa com alicerces profundos. Eu quero obedecer. Feche seus olhos. Nossa fé, possamos melhorar, ser melhores que ontem, piores do que o dia de amanhã, falar com o coração, com a alma: Senhor, Senhor, porque assim, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra e obedecer, estaremos fortes em Ti. Virá a tempestade, virá as tormentas, as águas vão bater tentando destruir, mas não vai ser abalada, não vão poder abalar. Coloco nas Tuas mãos cada um aqui presente, cada família aqui presente, Senhor, possamos ir a esse nível mais profundo de intimidade contigo, conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, ser árvores frutíferas, árvore boa, a dar o bom fruto, a fazer o melhor, as melhores escolhas. Deixar de lado o automático, deixar de lado, Senhor, os rótulos, deixar de lado religiosidade, deixar de lado, Senhor, a barganha, deixar de lado, Senhor, o preciosismo, deixar de lado, Senhor, a conveniência. Vamos à Tua casa porque amamos estar na Tua presença. Vamos à Tua casa, Senhor, porque amamos Te servir, Te adorar com o coração, com a alma, independentemente das circunstâncias. E que assim possamos ser homens prudentes, que edificam a casa sobre a rocha, e nada vai nos abalar, porque estamos em Ti. Porque quando falamos Senhor, Senhor,
nossa oração vai chegar ao trono. E o Senhor operará o milagre. O Senhor vai operar a salvação. O Senhor vai operar grandes coisas. Assim oramos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar.